né? Eu já tinha quatro anos investindo em fundos imobiliários. Falei, pô, então eu acho que eu já tenho um bom conhecimento, uma boa experiência. Eu tô vendo que muita gente tá falando sobre, né? E não tem aquele cara ainda que é o especialista em fundos imobiliários, né? Acho que naquela época só tinha um professor Baroni que falava só sobre fundos imobiliários. E aí foi quando eu decidi criar o Instagram, né? Então, foi uma coisa até engraçada na época, porque para quem não sabe, eu faço medicina, né? Eu tô no sétimo semestre agora de medicina, e foi exatamente na época que eu passei no vestibular que eu comecei o trabalho na internet. Eu fiquei uma época entre a aprovação até entrar na faculdade, uma coisa de 4 meses, assim, meio que parado, né? Esperando para começar as aulas. E aí foi quando eu falei, pô, tô aqui parado, não tô fazendo nada mesmo. Vou falar de um assunto que eu gosto e acho que dá para ganhar até um dinheiro com isso, né? Falar de educação financeira na internet. E graças a Deus, deu muito certo. Já nos primeiros meses, eu já consegui de 10, 15 mil seguidores. Foi uma coisa assim bem rápida. E aí, desde então, de 2018 para cá, eu venho falando só sobre fundos imobiliários aí na internet. E além de tudo, vai ser um grande médico. Então não é desculpa, dá para estudar, dá tempo. Médico estuda, você também, sem Dá preguiça, para conciliar. vai estudar, né, André Com Dias? certeza. Agora, Gabriel, uma dúvida que todo mundo tem. Qual é a vantagem de se investir em fundo Uhum. imobiliário e qual é o perfil do investidor que deve investir em fundos imobiliários? Então, a principal vantagem é a renda passiva, né? É o que todo mundo vem com o intuito. Ah, é o aluguel entre aspas, né, mensal, que é o dividendo ali que o fundo imobiliário entrega todo mês. Então, por lei, todo fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% do lucro como dividendo, né? E isso atrai, e é mensal, né? Então, isso que atrai ali o investidor. E o perfil do investidor realmente tem que ser esse. O investidor que entende o veículo, que sabe que o fundo imobiliário é um veículo de distribuição de renda, né? Então, é uma estratégia até diferente das ações. Por quê? As ações, em geral, distribuem menos dividendo porque reinveste dentro da empresa. Né? Com o fundo imobiliário isso não acontece. O dividendo quase todo ele é distribuído. Então, o fundo imobiliário não tem essa tendência, né, de valorização tão grande quanto das ações, mas o dividendo está ali todo mês na sua conta. Show de bola. Agora me fala uma coisa, você investe só em fundos imobiliários ou você tem outros ativos na sua carteira? Então, de 2018 para cá, né, eu decidi mudar um pouco minha estratégia e focar somente em fundos imobiliários. Então, o que eu tinha de ação, vendi, fiquei só com renda fixa, reserva de emergência e fundos imobiliários. Mas assim, né, foi uma estratégia que eu fiz para mim, né? Eu acho que no início todo investidor tem que ter pelo menos um pouco de contato com cada ativo, né? Um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, cripto, investimento no exterior, outras coisas, né? Eu acho que para você chegar no momento de você focar realmente em um único ativo, você tem que ter um pouco mais de experiência. Então, passei 4 anos investindo em vários ativos diferentes até chegar ao ponto de falar: não, fundos imobiliários é o que eu gosto, é o que atende minhas expectativas e eu vou focar nisso. Entende? Agora, Gabriel, assim, a gente vê muitos influencers ou até, enfim, especialistas ou analistas falando que para você investir em fundos imobiliários é interessante que você já tenha uma boa grana. Ou você acha que isso não tem nada a ver? O cara pode começar com um pouquinho e ir montando um patrimônio dele aos poucos. O que, que você pensa sobre isso? Cara, não tem nada a ver mesmo. Porque assim, antigamente, né? Antigamente eu falo coisa de 3, 4 anos atrás, a gente só tinha fundos imobiliários ali que o cara tinha que ter pelo menos 100 a R$ 150 para começar, né? E hoje não. Hoje a gente tem fundos imobiliários aí de R$ 10, que realmente são bons fundos imobiliários, né? O pessoal ainda fica com aquele preconceito, fala assim, pô, esse fundo de R$ 10 vale a pena mesmo investir? E eu falo que sim, né? Eu, por exemplo, sou cotista de um fundo de R$ 10, né? E há alguns anos, inclusive. Vale a pena sim. Eu acho que você tem que começar com o que você tem, né? Independente que seja 10, 50 mil, 100 mil reais, comece com o que você tem e com o tempo, né? Logicamente, você vai buscar aumentar suas fontes de renda, investir mais, mas você já vai estar pronto, né? Você já teve contato com o ativo, você já sabe o que procurar. Eu acho que assim, é o mais inteligente a se fazer. Não esperar realmente você ter um poder maior de aporte para começar a investir, mas começar da maneira que você tem, vai estudando aos poucos, vai investindo aos poucos. Quando você tiver mais, você aporta mais. A gente sempre fala isso, criatura, você que tá aí, você começa a investir, não tem migué aqui, não tem migué, sabe? Ah, eu vou ver, não, é pra já, tem 16, 17, 18, 20 anos, sobrou um dinheirinho que você ia gastar no churrasquinho, sabe? Que você vai todo final de semana, você pega e já começa a investir. Fica atento, atenta aí. Agora me fala uma coisa, Gabriel. Se a reforma tributária tivesse ido para frente, Uhum.
tributado aí também os fundos imobiliários. A Selic quase a 10%. Seria o fim dos fundos imobiliários? Então, o fim, não. Mas, com certeza, impactaria demais. A gente sempre fala que o mercado é vivo, né? Então, a partir do momento que, se os fundos imobiliários fossem tributados, ou no futuro, se forem tributados em 10, 15%, que seja, né? A gente vai ver uma correção dos preços. Isso aí é natural, né? Então, vai haver, num primeiro momento, essa correção dos preços. Muita gente vai ficar desesperada, o que é totalmente normal. Algumas pessoas vão entender que é mudança de regra, mas o mercado vai continuar, né? Então, assim, os 10% que forem tributados, muito provavelmente vão ser descontados no preço da cota e a vida segue. Infelizmente, são regras que a gente tem que levar, né? Agora, Gabriel, a gente teve aí recentemente, né? A Carol citou bem lembrado a questão da possível reforma. Fala pessoal, chegando aqui para convidar vocês a estar conhecendo o canal e tá chegando aí agora não é inscrito, inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda a compartilhar os vídeos aí para estar levando mais conhecimento para mais pessoas, tá tendo informações de investimento, beleza? Inscreve aí no canal, venha conhecer aqui o trabalho diariamente do canal, levando vídeos todos novos todos os dias, levando conhecimento para mais pessoas, tudo bem? Se inscreve aí no canal e deixa o like. Falou, valeu. Né, da tributação de dividendos. Eu acredito que não passa mais, eu Uhum. acredito que não vão tributar a questão dos fundos imobiliários. Ações ainda está sendo discutido, né? Mas ainda está enrolado. Agora sim, os fundos imobiliários eles acabaram derretendo nessa semana, né? Se eu não me engano, deve ter sido ali setembro, outubro, se eu não Sim. me engano, né? Agora sim, qual Dividendo zerou, né? E o que a gente vem observando é que a volta é bem gradual e lenta ainda, né? Mas é uma oportunidade que eu vejo também. Mas assim, eu prefiro deixar esse tipo de oportunidade para quem é mais experiente, né? Para quem entende mais sobre o mercado. Para o iniciante, eu acho que é somente observar, porque pode ser que os dividendos não voltem para o ano que vem ou para 2023, né? Tem que fazer uma análise ali mais a fundo. Mas assim, é um segmento muito bom que, na minha visão, tende a voltar. Sabe o que eu acho legal? Nós, no nosso canal, a Uhum. gente também tem uma carteira pública para mostrar para as pessoas como investe, para elas entenderem. Não é que é para. Ó, aviso. Não é para copiar a carteira, meu amor. A gente faz para ajudar vocês a entenderem como a gente investe. Você tem uma Tenho. carteira que você tem de 1 milhão Aham. de fundos imobiliários. Comenta um pouco pra gente como é que funciona isso no seu canal. É no seu canal, né? Você Sim, faz. sim, é no canal, no Instagram. Então, a carteira veio com o intuito de ser uma carteira que eu começasse do zero, realmente chegasse nesse patrimônio de R$ 1 milhão, só com fundos imobiliários, né? Então, montei uma carteira para mim, né? Como você falou, uma carteira para mim, com as minhas estratégias, que assim, é pública, mas eu sempre falo, não copia. Por quê? É uma carteira que tem 20 ativos. Não é uma carteira pequena, é uma carteira de 20 ativos e eu só consigo, de fato, acompanhar ela porque eu trabalho com isso. Então, assim, todo dia eu tô lá analisando documento, vendo o desempenho e tal, eu consigo realmente gerir uma carteira de 20 ativos. Eu tenho até mais do que isso, porque eu tenho outra carteira também, que é pessoal. Mas o intuito foi esse, né? Para mostrar pro pessoal na prática, que eu tô junto com eles também, né? Que a gente tá colocando o meu dinheiro do meu trabalho ali dentro dos ativos. Então, quando as coisas estão indo bem, minha carteira tá indo bem. Quando tudo tá indo mal, minha carteira também tá indo mal. Então, realmente foi com o intuito mesmo de mostrar esse dia a dia do investidor, né? Com os resultados reais, com dinheiro real. E eu, recentemente, eu comecei essa carteira em 2019, né? Já atingi aí 25% do objetivo. E é isso. Não estabeleci uma meta final, mas estamos caminhando aí. Eu acho que já o efeito que a gente quer é sempre aquele efeito bola de neve, né? Para a própria carteira, o dividendo que ela gerar, eu já colocar ali dentro dela e as coisas acontecerem mais rápido. Então, já passei ali de mais de R$ 2.000 de dividendo mensal com ela, né? Então, as coisas estão começando a acontecer a partir de agora. Agora, Gabriel, me diz uma coisa. Você falou que tem uma carteira uma carteira bem recheada, com muitos Aham. ativos. Para um iniciante, quantos ativos? Você acha que tem um total, assim, putz, o cara tem que ter 10, Uhum. 5? Quantos ativos ou quantos fundos imobiliários um investidor deve ter? Não tem uma regra, tá? Mas eu gosto de falar assim, para o iniciante, 5 ativos já tá ótimo. Um de cada tipo, Um de tá cada legal. tipo já foi. Você pega ali um de galpão, um de shopping, um de varejo, um de papel,
Um de desenvolvimento, que é outro segmento que a gente acha que a gente não tinha comentado ainda, né? Que é um segmento um pouco mais agressivo, já tá bacana, né? Por quê? No início, você ter essa exposição e ter um pouco de cada coisa vai te forçar realmente a estudar um pouco de cada coisa, acompanhar um pouco de cada segmento, e a partir dali, a ideia é a diversificação. Você tem um fundo de galpão, mais para frente você vai buscar ter outro, mais para frente você vai buscar ter outro de papel, entendeu? Então, assim, com o tempo, a pessoa já viu ali, 5 fundos eu estou conseguindo acompanhar perfeitamente. Então, vou começar a diversificar a minha carteira e aí, como eu disse, não tem regra, ela vai saber o que colocar e o que tirar dentro da carteira. Porque o que acontece que eu vejo? Essa pública com preço bem atrativo. Então, eu participei há pouco tempo atrás. Foi até a oferta que eles captaram a grana para construir os galpões novos do fundo. Então, eu tenho quase 15%. O Deva 11, que é um fundo de papel high yield, né? Traz um alto dividendo também. É um fundo que está se expandindo bastante. Eu também tenho quase 9% da minha carteira nele. E em terceiro lugar, o IRDM. Então, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que são os 3 top que estão lá na minha carteira. Agora, Gabriel, com essa alta da Uhum. Selic, claro, a gente vê muitos investidores saindo dos fundos imobiliários, não só dos fundos imobiliários, mas de ações, principalmente aqueles investidores mais iniciantes, para migrar ali, porque o gerente fica ligando para a pessoa e falando, voltou 1% ao mês, tem CDB, tem não sei o quê. Mas esse movimento da Selic, ele só atrapalha os fundos imobiliários ou algum tipo de fundo imobiliário acaba ganhando com essa alta da Uhum. Selic? Então, a gente tem fundos de papéis, né, que as dívidas estão atreladas, né, à Selic, à CDI, e eles realmente conseguem, de fato, trazer um retorno maior. Mas essa estratégia, como você falou aí, quando a Selic está subindo, migrar o dinheiro da bolsa para renda fixa, quando as coisas invertem, mudar, né, é uma estratégia que realmente no longo prazo a pessoa só vai perder dinheiro, né, porque ela vai estar sempre comprando o que está subindo, né, nunca vai pegar as coisas realmente na oportunidade. Então, eu acho que você tem que entender o que é bolsa de valores, o que é investir em fundos imobiliários, em ações, né? Traçar essa estratégia e seguir, né? Quem fica pulando aí de galho em galho, infelizmente, no longo prazo não vai conseguir nada. Agora, falando de INSS, Sim. você acredita que dá para a pessoa fazer a aposentadoria dela só investindo em fundos imobiliários? Com certeza. Só com fundos imobiliários é até uma das principais estratégias é realmente fazer uma carteira previdenciária com fundos imobiliários. Muita gente me procura, Gabriel, eu tô pensando se eu faço uma previdência privada ou se eu invisto o dinheiro em fundos imobiliários. Eu falo pro cara o seguinte: investir em fundos imobiliários é você construir ativos que vão trabalhar por você, né? Então, no longo prazo, você não vai estar se desfazendo do seu patrimônio para poder sobreviver dele. É o seu patrimônio que vai estar trabalhando no seu lugar, né? E os fundos imobiliários, a grande maioria deles, eles não têm prazo de finalização, né? Então, assim, são ativos que você vai levar aí para o restante da sua vida e, quiçá, para suas próximas gerações também vão receber suas cotas. Então, são ativos que, de fato, eles vão gerar essa renda passiva mensal e livre de imposto, são as Principal, principais né? características aí dos fundos imobiliários. Porque previdência, pessoal, até falei disso no Instagram e citei a previdência. O que Uhum. acontece? Previdência privada, existem previdências que são boas, enfim, em alguns regimes, e as pessoas fazem, mas tem que observar taxas, rentabilidade da previdência. Então, tem que tomar cuidado, porque a gente pensando a longo prazo, a previdência, na minha visão, também é para longo prazo, né?